Nesse vídeo, vamos fazer uma viagem por características de multímetro até para você poder escolher a sua peça, aquele que se encaixa melhor à sua necessidade, com a parceria da K-Wits. Muito bem, parceiro no canal, que é a empresa fabricante de instrumentos de medida K-Wits ou K-Wits, não sei como é que fala, talvez o Google saiba qual é a pronúncia correta. K-Wits. De qualquer maneira, eles enviaram para a gente, muito gentilmente, esse aparelho, que é um multímetro de escala automática, num perfil mais industrial. Veio com todos esses acessórios, hoje muito normal, um termopar para leitura de temperatura. E eu, curioso como sou, a primeira coisa que eu fiz quando o aparelho chegou, depois de ligar e experimentar, lógico, foi abrir ele. E assim eu consigo mostrar para você uma situação interessante quando você adquire um multímetro. Já que estamos falando de um aparelho de uso profissional, veja só. Eu abri o aparelho para que a gente possa ver seus fusíveis. E é fusíveis no plural mesmo. Olha só. Por que dois? Porque um aparelho industrial ou um aparelho profissional normalmente tem dois fusíveis. Diferente de um aparelho mais simples, de um aparelho mais amador, que costuma ter um fusível só. O que acontece é que nas escalas de tensão, frequência, capacitância, as escalas convencionais do aparelho, e na escala de miliamperes, ele tem um fusível de proteção de valor menor. Na escala de corrente alta, dependendo do aparelho é 10 amperes, dependendo do aparelho é 20 amperes, o mais comum é 10 amperes, tem um fusível aqui próprio para isso, coisa que esse não tem. Ele tem apenas o shunt aqui, essa peça, que age como um elemento resistivo para a tomada do valor, e assim ele mostra a corrente. Esse aparelho mede corrente contínua, corrente alternada, mas veja só, nas escalas de tensão e resistência, ele tem um fusível de 0,2 ampere, e na escala de corrente alta não tem fusível nenhum, então ele não traz essa proteção. Já o aparelho, esse aparelho, traz as duas proteções. O fusível para corrente alta, provavelmente ultra rápido, ele é de 10 amperes. E o fusível para as outras escalas, inclusive miliamperes, esse aqui é de 0,6 ampere ou 600 miliamperes, que está aqui. Isso é realmente importante para a nossa segurança e também para quem trabalha com alunos. Na área da educação, a gente acaba precisando ter um cuidado aí superior ao que chega na mão do nosso aprendiz, porque ele está em fase de aprendizado, ele vai errar. Outra coisa que a gente observa num aparelho mais sofisticado é aqui nós temos várias informações. O fato da dupla isolação, que significa que ele tem uma isolação superior, ou a isolação dentro da isolação, por isso o símbolo de isolação dupla,
Isso aqui, 6.000 contagens. Significa que a tela dele vai até o 5999. Diferente de um aparelho mais comum, esse aqui, por exemplo, que vai até o 1999. Portanto, ele tem uma precisão de leitura também bastante superior. E falando em uso industrial, nós temos ainda aqui 1000 volts em categoria 3. Essas categorias 1, 2, 3, 4 são os pontos onde eu posso fazer uma medição, por exemplo, de tensão dentro de um sistema elétrico, que seria o sistema final, onde já tem todas as proteções, por exemplo, já passou pelo disjuntor principal, já passou pelo disjuntor de tomadas, já passou pelo dispositivo de proteção contra fuga residual, o famoso DR, o disjuntor diferencial residual, alguma coisa assim. Então seriam as categorias inferiores. Nas categorias superiores, como a 3 e a 4, o aparelho deve estar preparado para, no caso de uma falha, ele não provocar uma falha no sistema elétrico de distribuição, por exemplo, antes do disjuntor ou numa posição muito próxima ao transformador, a fonte da geração de energia. Já é essa que é a indicação aqui. Nós também temos que tomar muito cuidado com isso daqui. Quais são os limites do aparelho? Quer dizer, esse aparelho atende à sua necessidade? Veja aqui. No máximo 750 volts alternado ou 1000 volts contínuo. Então eu sei que esse é o limite desse exemplar. Se eu precisar medir valores superiores a esse, não é esse modelo daí. Eu tenho que conhecer principalmente qual é a minha necessidade. O que eu preciso para o investimento não ser jogado fora, né? Para que eu gaste o meu rico dinheirinho, como nós dizemos, adquirindo um produto que seja conforme a minha necessidade. Se isso me atender, esse aparelho me atende. Agora, se eu precisar trabalhar com tensões superiores a 1000 volts, com certeza não vai ser esse modelo. Eu terei que usar alguma coisa diferenciada. Eu vou montar então ele novamente, colocar as pilhas nele e vamos ver funcionando. Como ele é um perfil mais industrial, tem essa capa de proteção, que alguns chamam de holder, que ela foi feita para dar mais proteção ao equipamento. Uma pancada, uma queda acidental protege mais ele. Isso não impede de levantar o pé dele. Vamos aproveitar e conhecer um pouco mais as escalas de um instrumento, até para quem não conhece. Num aparelho de escala totalmente manual, nós temos que cuidar com o posicionamento correto da escala e da tensão máxima que eu vou atingir. Por exemplo, se eu vou medir uma fonte de um rádio valvulado,
Eu colocaria primeiro na escala de 1000 volts, porque é muito comum passar de 200. Então, se eu coloco na escala de 200 e é maior que 200, eu já corro o risco de danificar o instrumento. Coisa que um aparelho dessa categoria já não tem esse risco, porque ele busca automaticamente a melhor escala. Interessante que esse aqui é a prova de aluno-aprendiz. Ele pisca as conexões necessárias para o seu funcionamento correto. Outra coisa que um instrumento de uso profissional tem são as pontas de prova siliconadas que facilitam o manuseio. Tem essa proteção aqui quando nós vamos medir alguma coisa numa posição difícil, um lugar apertado que é fácil de provocar um curto-circuito. É bom que a ponta fique assim o menos exposta possível. Já vai ter outro caso onde eu vou precisar da ponta inteira com contato. Então você pode escolher aqui. Eu prefiro usar assim, sempre que possível. Então, como o próprio LED aqui indicou, vou começar de novo. O próprio LED aqui fez a indicação, eu vou colocar a ponta vermelha no vermelho, a ponta preta no preto, sempre com o cuidado de empurrar isso aqui até lá no fundo, para fazer todo o contato. Então, em primeiro lugar, aqui na escala de tensão contínua, eu posso pegar uma bateria velha aqui, e ele já vai buscar a melhor escala, sozinho, para a leitura. Opa, essa não está tão velha assim. Deixa eu ver se eu tenho uma bateria mais idosa, usada aqui. Essa aqui está mais usada. Se eu sair daqui e colocar uma fonte, alguma tensão maior, ele já vai corrigir a escala sozinho. Para demonstrar a mudança automática de escala, que nós falamos agora há pouco, que os aparelhos mais simples justamente não têm, eu coloquei a bateria aqui e um potenciômetro ligado da seguinte forma: a tensão da bateria nos extremos do potenciômetro e o aparelho medindo do negativo até o pino central, olhando a variação de tensão. Quando eu estou com uma tensão mais alta, ele tem a escala suficiente para a leitura. Quando eu vou abaixando a tensão, chega um certo momento onde a contagem dele, que são 6.000 counts, dá um pouquinho mais, na verdade, que 6.000 counts, a contagem dele aqui permite o acréscimo de uma casa de precisão. Assim ele consegue medir agora com 3 casas. Essa aqui seria a primeira escala do aparelho. Então nessa primeira escala eu vou medir de 1 mV até pouco mais que 6 volts. Passando desse valor ele muda sozinho. Assim ele vai mudando a vírgula de lugar à medida que a tensão vai subindo e vai tendo a necessidade de uma leitura de tensão superior, onde 1 mV não vai fazer diferença nenhuma, por exemplo, numa escala de 100 volts. Aqui subindo, ele vai passar um pouquinho de 6 e aí ele muda sozinho. Agora, para a leitura de tensão alternada, ele tem pelo menos 2 coisas interessantes. A primeira é que, bom, a escala é a mesma. Eu venho aqui na tecla de função e ele já está medindo a tensão alternada. Ele tem a escala de frequência aqui em cima que já mostra automaticamente. Vou colocar na minha lâmpada série de bancada. E olha o que ele fez. Você percebeu que ele acendeu em vermelho.
Um indicativo muito claro que eu tenho tensão suficientemente alta na minha mão para ser perigoso e tenho a frequência junto. Isso ele fez sozinho, não precisei apertar nenhum botão. Vou tirar. Ele volta ao normal. Eu não tenho 220 aqui, senão ele faria a mesma coisa. Lembrando que aqui no Brasil são 60 Hz mesmo. E 127 volts. Outra escala que ele tem é para milivolts. Para que uma escala em milivolts? Se a escala de volts já existe e é automática. Cada aparelho tem a sua definição, tem o seu projeto. Esse e muitos aparelhos, muitos fabricantes acabam adotando a mesma técnica. Tem uma escala de precisão para leitura de valores muito pequenos. Mas você tem que ler o manual do aparelho para ver qual que é o limite. Na escala de milivolts eu não vou colocar na tomada. Eu vou ler o manual e ver qual é o limitante dele. E ele já fala aqui logo de cara que não é para usar para testar 250 numa escala de 250 volts. Esse é para valores muito pequenos. Eu vou medir valores de muita sensibilidade. E em alternado ele também vai mostrar a frequência. Outra escala muito útil para eletrônica de precisão é a própria escala de frequência, onde agora eu tenho o visual da frequência com mais casas de precisão no display grande. O display pequeno mostra o ciclo ativo. Então, se eu pegar agora o meu gerador de função e conectar no multímetro, nós vamos conseguir ver alguma coisa interessante. Conectando aqui, eu ajustei o gerador para 440 Hz, 10 volts de pico, seno, deu 439,9 Hz, 50,2% de ciclo ativo. Se eu mudar a forma de onda para quadrado e mexer no ciclo ativo, vou alterar o ciclo ativo, deixei 60% no aparelho gerador, ele indicou 60% aqui, não alterei a frequência. Também tem limite de tensão máxima, venha no manual e procure aqui quais são os limites do aparelho. Não é para medir acima de 10 volts. Se você precisa medir uma frequência acima de 10 volts, mude para a escala de tensão, coloque em alternado, ele vai mostrar a frequência aqui, sem casas decimais, mas ele vai mostrar a frequência tranquilo e agora com a proteção da escala automática, seguro para medir tensões maiores. A medição de resistência também é outra coisa que nós precisamos ter um certo conhecimento, principalmente nos aparelhos totalmente manuais, como nesse caso, eu preciso ter uma ideia de qual é o valor da resistência, ou colocar na maior escala e ir descendo para ter precisão. Nos aparelhos de escala automática, não temos esse problema. Uma dica que eu dou aqui para você fazer a leitura de resistência é usar a garra jacaré. Ou através de um par de cabos com garra, ou então comprando um cabo que já vem com garra, cabo para multímetro com garra. Isso existe para vender. Por quê? Qualquer mau contato, por mínimo que seja, altera a leitura do aparelho. Inclusive o mau contato dos terminais. Então é bom que seja feita uma raspagem, uma limpeza
nos terminais do componente, quando isso, sempre que possível, de preferência, sempre, você faz uma raspagem e, obviamente, nunca se mede resistência de um circuito ligado. Já não é correto medir a resistência de um resistor num circuito conectado num circuito onde eu possa ter alguma realimentação e a resistência aqui acaba ficando em paralelo com uma parte do circuito. O aparelho mede tudo. Nenhum aparelho é capaz de isolar de um circuito paralelo um componente em específico e ler só ele. Então, ou separa do circuito, tira ele do circuito, ou você tenha certeza que não existe nenhuma realimentação, alguma coisa que faça um paralelo com a peça em teste. Nesse caso, é um resistor de 2K. Veja que ele puxa a escala sozinho e falou que o resistor antigo, apesar de décadas de idade, ainda tem 2K. 22 ohms. ohms. Claro que os meus cabos aqui também podem somar algum valor de resistência, principalmente para resistores muito baixos. Isso pode dar alguma diferença também. Praticamente diferença nenhuma, não estava tão oxidado assim. Nessa mesma escala também tem o teste de continuidade e o teste de semicondutor. O teste de continuidade é resistência baixa e abaixo de um certo valor, que nós temos que olhar no manual, ele vai apitar. Abaixo de 50 ohms, abaixo de 40 ohms, depende do aparelho. Apito bastante útil em uso industrial. Apito e indicação luminosa são duas coisas fundamentais num ambiente de alto ruído, ambiente de muito barulho, um ambiente aí de condições profissionais. Mais uma escala muito útil para a gente é a de teste de semicondutores, que é a próxima aqui dentro da mesma linha. Aqui o valor, para quem não sabe, o valor que aparece aqui é a tensão da barreira de junção. Então, nós testamos o diodo no sentido reverso, não posso achar nada, e testamos no sentido direto, sentido da corrente. Aqui eu tenho que achar a tensão de junção. Um diodo de silício tradicional não é um diodo especial, dá entre 0,5, 0,5 e 0,7 volt. Esse valor aqui é a tensão de junção, 0,6. A título de curiosidade, um diodo de sinal, um diodo detetor de germânio, tem uma tensão de junção menor. Vamos colocar aqui no sentido direto. (0,3). Claro que já existem diodos de silício com mais alguns elementos que conseguem ter menos que isso, até 0,1 volt. Até onde eu já vi, já medi com 0,1 volt de barreira de junção, já superior ao nosso querido diodo de germânio. Outra escala aqui pede muita atenção para você não destruir seu aparelho é a medição de capacitância. É imperativo, é mandatório que o seu capacitor em teste esteja totalmente descarregado. Descarregue ele no resistor, não diretamente com faísca. Por quê? O aparelho vai injetar uma frequência aqui. Baseado no que passar, é o valor da capacitância. Reatância capacitiva, é o cálculo. Ele vai fazer o cálculo da reatância capacitiva.
Se eu tiver alguma tensão aqui, essa tensão vai entrar quando ele está esperando sair. E eu posso destruir o aparelho. Então, essa é uma peça antiga que eu retirei de um rádio já bastante deteriorado, de 32 mais 32 microfarad. Vamos ver quanto tem de verdade hoje. Escala automática trabalhando. Aparentemente 42, 43 micro. Isso varia mesmo porque a peça está estragada. A capacitância aumentou depois que o capacitor estragou? Não. O capacitor está estragado. E aqui em torno de 38. Outra coisa que você pode fazer é mudar para a escala de resistência e ver se tem fuga. Ele deveria subir até o infinito. Subir até não apresentar mais nada, porque o capacitor tem que se carregar com a tensão do multímetro. Eu vou colocar ele em curto. O aparelho vai indicar o curto-circuito. Agora eu tiro o curto, a resistência tem que ir subindo. E você vê que não sobe. Na verdade está até caindo um pouco, porque isso é o indicativo da fuga que tem aqui dentro. Vamos ver do outro lado. Vou fazer a mesma coisa. E o que acontece? Valor baixo, né? Até pior nesse caso. Eu vou pegar agora um capacitor bom, um capacitor novo, de marca boa, de marca reconhecida, novo do meu estoque, e vamos comparar. Essa peça aqui, um Epicus de 47 microfarad, a tensão não altera nada. Eu só tenho que ter certeza que ele está totalmente descarregado e não é colocando o dedo que a gente confere se está descarregado ou não, né? Acho que você sabe disso. Tem polaridade no teste. Então, negativo no negativo, positivo no positivo. Primeiro fazendo o teste de fuga. Capacitor novo deu um pouquinho de fuga normal em capacitor eletrolítico de tensão muito alta, de capacitância muito alta. Mas mesmo assim você percebe que o comportamento é muito diferente. Está em vários mega ohms e a resistência subindo. Pode ser que não chegue até o infinito, mas eu tenho a resistência subindo. Vou garantir o curto-circuito aqui dele. Vou mudar para a escala de capacitância e vejamos. 51, 52 micro. Peça em bom estado. Capacitância também tem limite, o limite de fundo de escala de cada aparelho. Cada aparelho tem um valor máximo que ele consegue medir. Veja se o valor de capacitância máxima é compatível com as suas necessidades. Ou se você tem que partir para um capacímetro. A escala de temperatura, eu acho que dispensa comentários, né? Basta conectar o termopar. Ele já vai indicar em graus Celsius e Fahrenheit. E aí você encosta onde você quer medir a temperatura. Aqui está realmente quente hoje, 29 graus. Hoje é um dia realmente quente aqui. Se a sua necessidade, da mesma maneira, de medir temperatura é em valores diferentes da escala desse aparelho ou com precisões diferentes, então você precisa de um termômetro. Agora, as escalas de corrente eu não vou entrar muito no assunto, porque é o que mais destrói aparelho, principalmente quando nós não temos muita experiência com o que estamos lidando. Precisaria de um vídeo só para falar de leitura de corrente num aparelho desse tipo, onde eu preciso fazer uma intervenção e entrar em série para medir a corrente. Se você tem uma aplicação industrial,
E aí eu não indico esse dispositivo, eu indico para você um alicate amperímetro, onde ele mede a corrente elétrica através do campo magnético. É uma leitura indireta, é uma leitura segura, que eu não entro diretamente no circuito elétrico, eu não faço uma intervenção no circuito, eu posso medir a corrente de um circuito ligado sem ter que desligar ele para fazer a medição. É uma coisa muito segura de se fazer. Diferente desse aparelho, então. Ele já indica que a ponta deveria estar aqui. Para microamperes, então tem uma escala de microamperes contínua ou alternada com indicação de frequência. Eu tenho a escala de miliamperes, contínua e alternada, as pontas no lugar certo. Na escala de amperes, eu tenho que mudar a ponta também de lugar, porque eu tenho que mudar o resistor de shunt, ou de shunt, como você queira, de lugar. E por último, como é um dispositivo mais profissional, ele tem ainda isso aqui, esse NCV. É uma leitura por campo elétrico de circuito ligado. Ele tem essa pontinha aqui, onde agora eu vou mudar a câmera de lugar para você ver o que acontece. A minha lâmpada série, veja que só a aproximação já está acusando que existe um campo elétrico aqui perto e por enquanto não é perigoso. Acendeu verde e com o indicativo L de low, tensão razoavelmente baixa. Já se eu chegar aqui realmente na tomada, ele muda a medição para vermelho, para H de high, onde eu tenho a tensão, onde já corro risco. E para finalizar esse vídeo, nós temos ainda sabe aquela chave teste para você descobrir se é fase ou se não é fase neutro? Esse aparelho também tem isso. Eu posso conectar apenas a ponta vermelha e mudar a função dele para live. Ele vai procurar quem é fase. Vamos voltar ali na tomada. A tomada não protegida que eu tenho. Eu venho com o aparelho, apenas a ponta vermelha. Conecto aqui e não achei nada. Esse é o meu neutro. Conecto aqui e não achei nada. Esse é o meu terra. Conecto aqui e achei a fase. Mais uma utilidade que ele tem. E eles me mandaram também, nesse estojo bonito, esse outro multímetro, que eles chamam de Smart. Parece realmente um telefone celular. Uma coisa que eu esqueci de mostrar desse aparelho é que ele tem uma lanterna para auxiliar qualquer necessidade. Eu tenho uma lanterninha aqui. Esse aqui também tem a lanterna. Tá aqui. Só que ele é muito mais sofisticado. Inclusive, ele tem 3 escalas automáticas. Tensão, resistência e continuidade, ele procura sozinho. Significa que se eu colocar as pontas de prova e por acaso aqui eu coloco um resistor, ele mostra a resistência. Se por acaso eu saio daqui e coloco uma pilha, ele mostra a tensão. Se eu saio daqui e meço alguma coisa de baixa resistência, ele muda sozinho para continuidade. Muito legal, né? Tem até um relé batendo aqui.
também tem a opção de mudar manualmente. Mas esse aparelho vai aparecer nos nossos vídeos, nas medições dos aparelhos que nós vamos continuar os nossos trabalhos de manutenção. Então eu acabo falando um pouquinho mais dele, falando um pouco mais de multímetro, que eu sempre falei muito pouco. Vamos aproveitar agora essa oportunidade dessa parceria para falar um pouco mais dos cuidados com o instrumento de teste. Inclusive um aparelho nobre desse daqui, nós não queremos perder ele por mau uso, né? Quero agradecer muito pelo pessoal da Kwitz ou Kwitz aí, né? De novo, por favor, me mandem a pronúncia correta. Pela confiança, vamos fazer esse aparelho bonito aqui aparecer mais vezes e contamos aí com mais parcerias, com mais você do outro lado assistindo, confiando no nosso trabalho aqui. Vou ficando então por aqui. Muito obrigado. Lembrando que nós temos também os nossos cursos de rádio valvulado, o curso de eletrônica válvula. Considere ser um apoiador do canal. Um grande abraço e até a próxima.